Olá, boa tarde. A primeira reunião da CPI da pandemia vai ser na próxima terça-feira, 27 de abril, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Senado. A sala da CPI começou a ser preparada. A primeira reunião vai ser na próxima terça-feira, 27 de abril, às 10 horas da manhã, hora de Brasília, no sistema semipresencial, ou seja, os 11 parlamentares titulares e os 7 suplentes poderão participar tanto no plenário da comissão como na internet. Mas na hora de votar para presidente e vice-presidente da CPI, os senadores têm de estar no Senado. Podem usar os computadores da sala ou urnas eletrônicas em áreas externas. A CPI vai ter 90 dias para investigar ações e omissões do governo federal relacionadas à pandemia da Covid-19 e o repasse de verbas federais para estados e municípios. O senador Eduardo Girão, autor do requerimento para que estados e municípios também entrassem na investigação, registrou candidatura para presidente da CPI. E outros membros também podem se candidatar ao cargo. A primeira reunião vai ser inicialmente conduzida pelo senador Otto Alencar, o membro mais idoso. São titulares da CPI os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Tasso Gereissati, Omar Aziz, Otto Alencar, Marcos Rogério, Jorginho Melo, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues. Os suplentes, Jader Barbalho, Luiz Carlos Reis, Marcos Duval, Ângelo Coronel, Zequinha Marinho, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. O Senado pode votar projeto para priorizar a vacinação contra a Covid de grávidas e puérperas. Pela proposta, o grupo deve ser vacinado após as pessoas com mais de 65 anos. Por enquanto, a recomendação do Ministério da Saúde é que grávidas com comorbidades sejam vacinadas. Minha gestação toda foi durante a pandemia. Para montar o quarto das crianças, no meio da pandemia a gente mudou de casa. Optamos por não chamar alguma pessoa de fora. Não chamei um pintor para o quartinho, não arrumei um papel de parede, não coloquei os quadrinhos que eu queria, enfim. E a gente aos pouquinhos tem feito esse ajuste. Por mais que a gente se cuide, você nunca vai ter certeza absoluta do quanto o outro está se cuidando e se preocupando com os demais. Assim como Bruna, muitas mulheres não adiaram os planos de serem mães por causa da pandemia, mas tiveram que lidar com o medo e a incerteza em relação à Covid-19. O novo surto da doença trouxe mais ansiedade para gestantes e puérperas, que são as mulheres que deram à luz recentemente. A gestante puérpera são um grupo de pacientes que tem uma particularidade maior. Elas possuem uma imunidade um pouco mais baixa e com isso a gente aumenta a chance de contágio com o Covid-19. Um estudo publicado em uma revista científica americana revela que o risco de morte nas pacientes gestantes é 13 vezes maior do que a de outros indivíduos da mesma faixa etária. No Brasil, o número de mortes de gestantes e puérperas nos primeiros 4 meses de 2021 já é quase 80% do registrado em todo o ano passado. Em 2020, foram 546 óbitos nesse grupo, contra 433 mortes apenas até abril deste ano. Um projeto do Senado quer que grávidas e puérperas tenham prioridade na fila da vacina contra o coronavírus. De acordo com o texto, essas mulheres devem ser imunizadas após o grupo de pessoas com mais de 65 anos. Eu vi vários depoimentos de médicas e especialistas no assunto, dando conta das complicações que tem havido, mesmo sem comorbidades dessas mulheres. É importante frisar que todas elas devem ser ouvidas pelas médicas, e aconselhadas por elas. A recomendação do Ministério da Saúde está expressa na nota técnica número 1 do DAPS-SAPS, do Ministério da Saúde, que ela recomenda a vacinação das mulheres, das grávidas, com risco, com fatores de risco, dentre eles diabetes, hipertensão, entre outros. Então, hoje, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Novas recomendações estão sendo avaliadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde, por grupos de especialistas, olhando todos os estudos internacionais e nacionais de segurança, de eficácia e, muito provavelmente, brevemente, conforme ao normal, com a evolução da pandemia, novas recomendações serão dadas.
No caso de gestantes que estejam com Covid, Marcondes alerta que é importante aumentar a vigilância do bebê com a realização de um maior número de ecografias. Sobre a vacina, o obstetra diz que ainda não é possível afirmar que ela é segura para todas as grávidas. Hoje, cada caso tem que ser tratado junto com o obstetra para ver se vale a pena esse risco ou não de fazer a vacina, já que não tem estudos conclusivos que a gente possa confiar com relação à vacina. Não foi mostrado nenhum tipo de efeito teratogênico. Teratogênese é provocar qualquer tipo de malformação ao feto, ao embrião. Então, até o momento, nós podemos dizer que a vacinação em grávidas ela é segura, mas é importante frisar que são dados preliminares. Eu, como gestante, ainda tenho um certo receio em tomar a vacina do Covid, pois eu ainda não me sinto segura com os estudos realizados em crianças. Nós, gestantes, já temos uma lista de vacinas no quais a gente não pode tomar nesse período. E eu acho que os estudos, por ser uma doença nova, os estudos são muito recentes. Não é uma decisão porque eu não acho que a doença seja uma coisa séria. Ela é muito séria. Se eu não tivesse grávida, com certeza eu iria tomar. E como eu já falei, lactante, com certeza eu vou tomar também. Se houver a possibilidade, eu vou vacinar sim. Ainda não foi possível determinar por que mais de 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 no Brasil não compareceram para tomar a segunda dose. Mas os especialistas alertam para as consequências. O alerta vem dos profissionais que lidam diretamente com a pandemia. De cada 10 pacientes entubados, apenas 2 sobrevivem. Por isso, é preciso lembrar que as vacinas são fundamentais para garantir que, mesmo podendo contrair a doença, quem tomou as 2 doses estará protegido das formas mais graves da Covid-19. As vacinas atualmente que estão sendo empregadas no Brasil, que são a Coronavac e a AstraZeneca, requerem a aplicação de uma segunda dose para que se atinja a eficácia prometida pelo fabricante, que no caso da Coronavac é por volta de 50% e no caso da AstraZeneca cerca de 80%. Isso a eficácia global das vacinas. 1,5 milhão de pessoas. Por que será que tanta gente não voltou para tomar a segunda dose da vacina? Uma das hipóteses é a falsa sensação de segurança. E isso me faz lembrar a minha experiência como médico na década de 80. Eu trabalhei 12 anos num posto de saúde com doentes de tuberculose pulmonar. O remédio era e é distribuído de graça, mês a mês. O tratamento dura 6 meses, mas como a melhora inicial era tão rápida, tão dramática, as pessoas já se julgavam curadas e não voltavam mais para receber e continuar o tratamento. O resultado disso é que aquela medicação já não fazia mais efeito, as bactérias ficavam resistentes. Esse é um fenômeno que transformou a tuberculose num problema crônico, numa doença que aflige pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo. No caso da Butantan Coronavac, a data ideal para tomar a segunda dose da vacina é de 21 a 28 dias ou de 3 a 4 semanas após a primeira aplicação. Já no caso da vacina da AstraZeneca Oxford Fiocruz, o intervalo indicado é de 12 semanas ou 84 dias. Mas atenção! Somente depois de 2 semanas da segunda dose, a imunidade alcança o nível necessário de proteção. Mas mesmo totalmente vacinado, você deve manter os cuidados, usar máscara, fazer a higiene das mãos, evitar locais fechados e aglomerações. O certo é que a pessoa que toma a primeira dose, ela não está completamente imunizada se não tomar a segunda. Então eu incentivo a você que está nos assistindo a que possa divulgar essa informação, que para você ser vacinado e ter essa eficácia, precisa tomar as 2 doses da vacina. Foi apresentado ao Senado um projeto que cria a página Senador Major Olímpio na internet para homenagear o parlamentar que faleceu em março de Covid-19 e as demais vítimas da doença no país. Quem conviveu com o senador Major Olímpio foi testemunha da convicção com que ele lutava pelas causas que defendia. Não sou oposicionista, não. Sou brasileiro.
Sempre presente, atuante, combativo, mas gentil e respeitoso. Assim, o senador é lembrado pelos colegas, um homem de opiniões firmes e bom coração. É com muita tristeza que a gente volta a se reunir sem a presença, sem o vozeirão do nosso major. Ficamos muito abalados. Era um grande amigo e companheiro de todas as horas aí no Senado. Aquela voz firme, aquele homem corajoso no combate à corrupção, que nos deixou no pior momento, na pior semana da pandemia. O senador Major Olímpio faleceu no dia 18 de março por complicações provocadas pela Covid-19. Ele foi eleito com mais de 9 milhões de votos, a maior votação do estado de São Paulo. Em homenagem ao nosso saudoso colega, senador Major Olímpio, façamos um minuto de silêncio. Foi o terceiro senador a falecer pela doença. José Maranhão, senador pela Paraíba, morreu em fevereiro e Harold de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Para homenagear o senador e todas as vítimas da Covid-19, a senadora Leila Barros propôs a criação da página Senador Major Olímpio na internet. A ideia é humanizar os dados sobre a pandemia, ao invés de apenas anunciar diariamente o número de perdas. Se for aprovada, a página vai ficar no portal do Senado e fornecer informações importantes sobre a Covid-19, além do que o Legislativo está fazendo para combater a pandemia. Hoje existe um site na internet chamado Inumeráveis, que funciona como um memorial. Conta a história de cada uma das vítimas do coronavírus no país. Pela proposta, a página Senador Major Olímpio deve ser dividida em 3 seções. Uma dedicada a homenagear os mortos, outra com o histórico de evolução do vírus no país e no mundo e dados sobre a estrutura do SUS. A terceira, sobre a atuação do Poder Legislativo na proteção à população. Também prevê a criação de um conselho curador da página, presidido por senador indicado pela Comissão de Direitos Humanos e formado por setores do Senado que possam colaborar com a manutenção das informações. Na justificativa para o projeto, a senadora Leila argumenta que a iniciativa teria um papel humanizador, uma oportunidade de perenizar e homenagear cada uma das vítimas, prestando o devido respeito a seus familiares e amigos. O projeto está pronto para ser votado pelo plenário. Se for aprovado, entra imediatamente em vigor. Em sessão do Congresso Nacional, senadores rejeitaram vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. A Câmara dos Deputados já havia rejeitado esses vetos na sessão realizada no mês de março. Outros 7 vetos foram retirados da pauta por falta de acordo para a votação. Um acordo entre líderes partidários e governo permitiu que fossem derrubados os vetos ao pacote anticrime, item mais antigo da pauta de votações. Um dos trechos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro permitia que somente a defesa de um réu usasse conversas gravadas não autorizadas, as chamadas escutas ambientais. Ou seja, o presidente queria abrir a possibilidade também para a acusação utilizar essas gravações. Como o veto foi derrubado pelos parlamentares, o uso desse tipo de escuta só pode ser usado para formulação de defesa. A presidência esclarece que o veto número 56 de 2019 teve sua votação concluída pela Câmara dos Deputados em 17 de março, tendo sido retirado da pauta do Senado por acordo. Os itens que foram rejeitados pela Câmara dos Deputados ficaram pendentes de votação pelo Senado Federal. Os deputados e senadores também restauraram um dispositivo que triplica as penas de crimes contra a honra cometidos na internet e o que agrava a pena para crimes cometidos com arma de fogo. Também foi retomada a reaquisição do status de bom comportamento pelo preso após 1 ano da ocorrência do fato que o fez perder essa condição. Quanto à audiência com o juiz de garantias, que é o magistrado responsável apenas pela supervisão de uma investigação criminal, não sendo ele quem decidirá sobre o caso, os parlamentares rejeitaram um veto sobre o assunto, para determinar que essas audiências sejam realizadas presencialmente, proibindo a videoconferência. A gente poderia fazer um acordo para a gente apresentar um projeto nesse sentido e permitir
que mesmo no período de pandemia, o ideal é que fosse definitivo, para que haja realmente audiência por videoconferência. Não é? Basta ver o teletrabalho, tudo hoje mudou, não tem sentido voltar. Talvez essa exceção no período de pandemia ela seja mais do que urgente, porque nós vamos começar a ter problema sério na justiça, inclusive de pessoas muitas vezes que estão presas de forma injusta, que precisam de um HC, precisam de uma liberação em relação à sua prisão. Outro ponto restituído por deputados e senadores é o pagamento de advogado para policiais sobre investigação pela morte de alguém sem confronto ou em legítima defesa no exercício de suas funções. O pagamento pode ocorrer se não houver advogado da própria instituição ou da Defensoria Pública. Nessa mesma sessão, o Congresso aprovou o PLN 2 de 2021, que dispensa o Poder Executivo de indicar de onde vai tirar dinheiro para novos créditos extraordinários contra a Covid-19. Isso permite a sanção do orçamento deste ano, que precisa ser feita até esta quinta-feira. Ainda sobre o orçamento. Os gastos com previdência no ano que vem foram superestimados em até 21 bilhões de reais pelo governo, segundo a instituição fiscal independente. O relatório de acompanhamento fiscal de abril, divulgado nesta segunda-feira pela instituição fiscal independente, aponta que a proposta de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo governo ao Congresso na semana passada superestima os gastos com previdência social no ano que vem. Segundo o estudo, esse gasto será de 15,6 bilhões a 21,1 bilhões de reais, menor do que calculou o governo. Essa pode ser uma estratégia do Executivo de tentar sinalizar a ausência de espaço fiscal e brecar iniciativas como reajustes salariais ou aumentos de despesas discricionárias que pudessem ser ensejados por esse eventual espaço no teto de gastos. A IFE calcula também que o teto de gastos no ano que vem vai ter uma folga de 38,9 bilhões de reais. A explicação é que as despesas do orçamento vão ser corrigidas pela inflação do fim do ano, mais baixa, enquanto o teto de gastos vai ser corrigido pela inflação do meio do ano, mais alta. Mas não necessariamente isso seria um aval para aumento de despesas públicas, uma vez que o déficit público ainda vai estar bastante elevado e a dívida pública acima de 90% do PIB. Para este ano, a IFE registra o risco de o teto de gastos ser rompido se não houver redução de 31,9 bilhões de reais na Lei Orçamentária Anual, que precisa ser sancionada até esta quinta-feira. O relatório de acompanhamento fiscal registra também que a lentidão de vacinação no Brasil afeta as perspectivas de crescimento econômico e que a dívida pública já se reflete no aumento dos juros, por causa do prêmio que o mercado financeiro exige nesse contexto de incerteza. Abril é o mês em que as pautas indígenas ganham mais visibilidade. Nesses tempos de pandemia, pelo segundo ano, a luta pela demarcação de terras, pela saúde, pelo respeito, está sendo travada nas telas. 19 de abril de 2021, dia de luta dos povos indígenas. Brasília vazia. Mais um ano sem um acampamento terra livre nos gramados da cidade. Até antes da pandemia, era no mês de abril que milhares de indígenas de todos os cantos do país vinham para a capital lutar pelos seus direitos. O campo de batalha mudou. Agora, os encontros são online e o alcance global. Durante todo o mês, o ATL 2021 traz várias palestras e debates com lideranças e especialistas. Muitos temas na pauta de reivindicações são conhecidos: demarcação de terras, combate à violência contra indígenas, necessidade de investimentos em educação e saúde, e tudo isso no contexto da pandemia de coronavírus. Os outros problemas todos, pelo contrário, se acentuaram mais ainda. E a pandemia chegou
reforçando tudo que já existia. Então, nós tivemos que nos desdobrar do movimento indígena para continuar com o olho nos históricos problemas, situações vividas pelos povos, e ainda nos organizar para enfrentar essa pandemia. A mineração em terras indígenas é um dos pontos mais discutidos. O projeto de lei 191 de 2020, enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal, pretende regulamentar a atividade. O texto está na Câmara dos Deputados. Nesse dia 19 de abril, representantes de grupos contra e a favor do projeto marcaram presença na cidade. Uma caravana viajou 2.000 quilômetros de micro-ônibus, veio do Pará, da cidade de Jacareacanga. São do povo Munduruku. Eles argumentam que a atividade é antiga na comunidade e que pode ser realizada de forma ecológica. Nossos parentes que trabalhou 20, 30 anos e naquela época realmente o mercúrio era usado assim de forma incorreta. Mas esses parentes nunca morreram, até hoje a gente está vivo. O próprio minerador avisa o local onde está sendo, já tem um aplicativo, ele avisa o local onde está garimpando, na verdade minerando. Ele mostra a foto, ele pede a autorização para a supressão da vegetação, faz a extração mineral sem o uso do mercúrio ou com o uso muito contido do mercúrio, o que é possível fazer. Infelizmente no Brasil o mercúrio é ilegal, mas em outros países isso é legalizado, porque o uso é muito contido. E depois ele mesmo faz tanto a restauração da área como o reflorestamento. Isso é ecologicamente correto. Mas nem todos os Munduruku pensam da mesma forma. Alguns se juntaram a representantes de cerca de 10 povos numa manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Eles são contra autorizar mineração em terras indígenas. Mandando recado para as autoridades respeitarem o nosso direito. E a PEC 115 não marco temporal e também não repercussão geral. E nós queremos que seja respeitado os povos originários brasileiros. O rio que passa na terra Yanomami está poluído, não tem peixe. Por que não tem peixe? Porque os garimpeiros estão usando mercúrio. Ele está usando mercúrio para estragar a nossa fonte do água nas montanhas que sai para a gente tomar, tomar água limpa. E vocês, branco, vocês precisam também água limpa. Vocês precisam também as nossas florestas da Amazônia Real protegido, preservada, cuidar, não deixar estragar. O E-Cidadania, programa do Senado que estimula a participação popular nas atividades legislativas, está fazendo oficinas com professores do ensino fundamental e médio. A proposta é levar temas da política para as escolas. A maioria dos alunos do ensino médio já pode votar. Por isso, é importante debater política. É fundamental nas escolas. Pode ser a base da sociedade que construirá pilares que poderá mudar o nosso futuro. Uma das próximas leis do país pode sair da sua escola. Já pensou você se juntar com seus colegas de turma? Vocês pensarem em alguma melhoria que gostariam de ver no Brasil e a ideia virar lei? É a proposta da Oficina Legislativa do Senado. Dá uma olhada. A Oficina Legislativa foi criada pelo programa E-Cidadania para incentivar os estudantes a pensar em soluções de problemas do cotidiano. Também para que os alunos vivenciem na prática como funciona o processo de criação de leis. A gente fez esse projeto da Oficina Legislativa e foi uma grande oportunidade que os alunos teve de poder mudar, de poder pensar em algo para melhorar a sociedade. E eles se sentiram cidadãos ativos dentro do nosso Estado, eles conseguiram enxergar alguns problemas na nossa sociedade e como que eles podem fazer para melhorar a nossa situação.
E a partir disso eles conseguiram desenvolver vários projetos, várias ideias interessantes que, quem sabe, vocês não podem estar aprovando aí futuramente. São 5 aulas em que os professores dividem a turma em grupos de 3 alunos. Cada grupo define e escreve uma proposta de lei, redige os relatórios sobre essa ideia, discute e vota, e publica o resultado no portal E-Cidadania. Lugar de política é sim na escola. Não a política partidária, mas a política democrática, participativa, que seja capaz de transformar a realidade do coletivo e que afeta diretamente a nossa vida. A oficina foi pensada para promover a participação dos estudantes no processo legislativo. A ideia é que os alunos tenham contato com as formas de participação popular disponibilizadas pelo Senado e assim, não só os estudantes, mas também professores e familiares conheçam essas formas de participação e interajam com o Senado Federal com frequência. A oficina está disponível no endereço senado.leg.br/oficina legislativa e lá o professor terá acesso a todo o material didático para realizar a oficina na sala de aula, com planos de aula, slides e vídeos. Depois de cadastrada, a ideia é avaliada pela equipe do E-Cidadania em até 5 dias úteis. Se estiver de acordo com os termos de uso, é publicada e fica disponível no site para receber apoios da população durante 4 meses. São necessários 20 mil apoios para que a ideia vire uma sugestão legislativa e os senadores decidam se ela vai se transformar em projeto de lei. As ideias podem ser debatidas pelos senadores e eventualmente transformadas em projetos de lei, como nós já tivemos várias ideias populares transformadas em projetos que hoje tramitam no Senado. Alguns exemplos de sugestões da população que viraram projetos de lei: isenção de impostos sobre videogames produzidos no Brasil, assistência integral no SUS ao paciente com autismo, proibir a distribuição de canudos e sacolas plásticas, proibir fogos de artifício com ruído. As ideias não podem ser violentas ou ofensivas, acabar com direitos individuais previstos na Constituição ou tratar de assuntos locais. Então essa é a ideia que a oficina legislativa promovida pelo Senado tem passado para os professores, para os alunos da educação básica. E nós estamos trabalhando aqui no estado do Pará, aqui em Belém mais precisamente, na Escola Estadual Esther Bandeira Gomes, com essa proposta no sentido de promover a formação de cidadãos conscientes, capazes de mudar a sua realidade. Muitas pessoas falam que a gente é o futuro. E assim, nós também, além do futuro, nós somos o presente. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está ajudando no presente, não só no futuro. Eu estou adorando a experiência. Eu acho que a lei escolhida, se a lei for de alguém aqui do colégio for escolhida, essa pessoa vai ficar muito feliz. E também, esqueci de falar, venha participar do nosso projeto. Não fique de fora, hein? Estou contando com você. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.